Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Otaviano, estamos juntos com você. Exame de ordem, ética profissional, exatamente, ética profissional. Estamos aqui no curso CPA, afinadíssimos para a sua aprovação. Você já deve ter tido aula com o professor Marcelo Lebre, é um time da pesada para que você possa realmente passar nesse exame de ordem o quanto antes. Porque aqui você tem informações qualificadas, informações que fazem a diferença na sua aprovação. Eu sou, como disse, o professor Otaviano e nós vamos trabalhar com você uma das disciplinas. Eu não quero ser deselegante com os demais professores, mas uma das disciplinas mais importantes do exame da ordem, Estatuto da OAB, ética profissional. Ética profissional, Estatuto da OAB, Código de Ética e Disciplina, sem sombra de dúvida, estamos aqui focados. São quantas questões? São, no mínimo, 10 questões voltadas para você no exame de ordem. Então a nossa responsabilidade é grande, nós teremos várias aulas, essa é a nossa primeira aula com você, anote no seu caderno, nos acompanhe lá, coloque lá, aula número 1, anote lá. Eu peço sempre que você esteja com a legislação aberta, a Lei 8906/94, que é o diploma normativo que nós vamos começando esse nosso curso aqui no CPA Cursos, justamente para a sua aprovação nesse exame de ordem que se aproxima. E você sabe, quanto mais preparação, mais perto da sua aprovação. Dito isso, eu sempre digo em sala de aula, já que não estamos em Barretos, aqui não é Barretos, não tem rodeio, não tem rodeio. Vamos direto para o ponto de aula, meu amigo. Aqui assim, no CPA, não tem rodeio, não é Barretos. Vamos então para o primeiro ponto de aula, voltando aqui, a Lei 8906, estamos voltados para o seu exame de ordem, 10 questões em jogo e já iniciamos aqui na Lei 8906/94, um tema importantíssimo. Vamos iniciar ali o artigo 1º, nós vamos vendo artigo por artigo, vamos comentando com você exatamente aquilo que a FGV OAB tem colocado em suas provas e, se não colocou, quais as tendências que nós temos sentido, temos pressentido com relação àquilo que a OAB poderá colocar na sua prova agora que se aproxima. O quanto antes você tem que estar preparado. Veja que o artigo 1º tem a seguinte dicção: são atividades privativas de advocacia. Veja, vamos juntos lá. São atividades privativas de advocacia. Primeira coisa importante, inciso 1º, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Então a primeira observação que eu faço, são atividades privativas da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário. Então, sinônimo de postular, pedir, requerer. Estamos diante de um pedido em face do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário aqui é o que nós chamamos de área contenciosa. É o contencioso judicial. Então nós estamos diante de um pedido perante o Poder Judiciário, que é o contencioso, é a área do contencioso, onde tem uma lide, e aqui nós temos uma informação importante. Então o artigo 1º, que trata das atividades privativas de advocacia, esse inciso 1º do artigo 1º diz lá, postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário. Então observe que quando estamos diante do Poder Judiciário, regra geral, tem que ser advogado. Eu disse regra geral. Quando se fala regra geral é porque tem exceção. Tem ou não tem? Tem exceção. Então veja, me acompanhe no raciocínio. Postular perante o Poder Judiciário é ato privativo da advocacia. Sem dúvida, é regra geral. Todavia, nós temos exceções. Quais são as exceções? Vamos juntos agora para o nosso primeiro slide da aula de hoje. Veja comigo no slide. Atividades privativas, exceções. A primeira exceção, queridos alunos de todo o Brasil que estamos juntos aqui no curso CPA. Veja a primeira exceção. Ajuizamento de ação trabalhista até o TRT. Por que eu estou dizendo que é até o TRT? Veja, vamos juntos aqui. Ajuizamento de ação trabalhista. A Justiça do Trabalho, o trabalhador tem o chamado ius postulandi. E ele, quando ajuiza uma ação, isso é importante, quando ele ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho, ele não precisa de advogado.
Lembre que quem dá direito do trabalho para você aqui no CPA é a professora Rafaela. Então lembre das aulas dela também. Ius postulandi. E qual é o pulo do gato? Me acompanhe no slide lá. Qual é o pulo do gato? Qual é o jump the cat aqui, pessoal? O ajuizamento de ação trabalhista até o Tribunal Regional do Trabalho. Então veja, até o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, eu não preciso de advogado. É uma exceção aos atos privativos da advocacia no que se refere à área contenciosa judicial. Então lembre, ajuizamento de ação trabalhista até o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, eu não preciso de advogado. Todavia, para o TST, vamos juntos de novo, para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, eu precisarei de advogado. Então veja aqui, e quero que você olhe nos meus olhos agora, é o momento look for me, olhe para mim agora. Ajuizamento de ação trabalhista até o TRT. Do TRT para o TST, lembra do S, TS, SD? Sim, preciso de advogado. É o pulo do gato, é o jump the cat para você, e você só tem aqui no curso CPA essas dicas infalíveis para sua prova. Então lembre, ajuizamento de ação trabalhista até o TRT. Do TRT para o TST, o S de sim, eu preciso de advogado, aí o sim você precisará de advogado. Essa é a primeira exceção, você viu comigo na tela. Vamos voltar para o slide para a segunda exceção. Justiça de paz. Quando se fala em justiça de paz, estamos trabalhando aqui a questão dos proclamas para o casamento. Você que já casou ou vai casar, a justiça de paz é exatamente com relação aos requisitos. E o ingresso na justiça de paz não precisa ser advogado. Qualquer pessoa interessada poderá postular perante a justiça de paz em razão dos requisitos para o casamento. Uma outra observação aqui importante, e continue no slide comigo, é o conhecido habeas corpus. Opa, habeas corpus é uma ação constitucional, o habeas corpus, ou seja, o próprio paciente poderá impetrar habeas corpus em seu favor. E tem um caso pitoresco do Supremo Tribunal Federal, em que o próprio preso fez o seu habeas corpus e o Supremo mudou o seu entendimento. Veja como é importante essa observação. O habeas corpus não precisa ser necessariamente feito por advogado. Ele pode ser feito pelo próprio interessado, também conhecido como paciente. Vem para cá, vem comigo, o que eu vou falar para você agora. Então vimos até aqui, vamos passo a passo aqui, informação jurídica qualificada e focada para a sua aprovação. Vamos que vamos, rumo à sua aprovação aqui no curso CPA. Então vimos com você algumas exceções aos atos privativos da advocacia. Primeira delas, ajuizamento de ação trabalhista até o TRT. Segunda delas, justiça de paz, habeas corpus. E agora a quarta exceção. Uma observação antes de irmos para o texto do slide, observe comigo. Juizado especial cível. Juizado especial cível, tanto estadual quanto federal. A observação que faço é, não posso deixar de ter advogado, ou seja, eu precisarei de advogado quando se tratar juizado especial criminal. No juizado especial criminal, eu sempre precisarei de advogado. As exceções nos juizados especiais cíveis. Vamos para a tela para que você me acompanhe nessas exceções. Juizado especial cível estadual. Vamos continuar na tela ali, falamos do ajuizamento de ação trabalhista até o TRT, justiça de paz, habeas corpus e agora juizado especial cível estadual até 20 salários mínimos e também nós temos ali como exceção aos atos privativos da advocacia o juizado especial cível federal. A observação que eu faço na tela lá, ó, juizado especial cível estadual até 20 salários mínimos. Em grau recursal, precisará de advogado. Olha o que eu coloquei do ladinho ali. Então, grau de recurso, precisará de advogado. E no juizado especial cível federal, até 60 salários mínimos, não precisará de advogado. Todavia, em grau de recurso, precisará de advogado. Então, fique bem atento, você que é nosso aluno de todo o Brasil aqui do CPA Cursos, fique bem atento nesse aspecto. Juizado criminal, sempre precisarei de advogado. Juizado especial cível estadual, 20 salários mínimos, posso eu, interessado, ingressar sem advogado. De 20 a 40, precisarei de advogado, assim como em grau recursal. No juizado especial cível federal,
até 60 salários mínimos, não precisarei de advogado, lembrando que 60 salários mínimos é o máximo do Juizado Especial Civil Federal. E lembre que em grau recursal precisará também. Nós vamos agora para mais algumas exceções, me acompanhe na tela. O pedido de revisão criminal, quando o próprio interessado pode pleitear em juízo, ou seja, perante o Poder Judiciário, esta revisão criminal, a qualquer momento. E também, por fim, eu trago uma última exceção, que é a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que prevê no seu artigo 19 a possibilidade da mulher agredida ingressar em juízo pedindo cautelarmente o afastamento do seu marido, do agressor, da residência. Então a Lei Maria da Penha, fiquem atentos, é uma lei de 2006 que já prevê a possibilidade da própria mulher agredida em buscar, pleitear em juízo a medida necessária para afastar o agressor. Então vejam, doutores e doutoras de todo o Brasil, vimos com você, estamos vendo o artigo 1º do Estatuto do AB, inciso 1º, atos privativos, tem exceções. Então, eu quero destacar bem para você os atos privativos da advocacia, no que se refere ao inciso 1º, o contencioso tem exceções, e fique atento nisso. As exceções, vira e mexe, a FGV coloca nas suas provas. É o que nós chamamos de casca de banana para a sua prova. Mas você está atento, está conosco aqui no CPA e nós estamos juntos com você rumo à sua aprovação. Então fique atento, temos exceções aos atos privativos da advocacia no que se refere ao inciso 1º, que estamos ali perante o Poder Judiciário, aquilo que você já anotou no caderno, estamos falando de área do contencioso. Otaviano, só tem esse ato privativo da advocacia? Não. Nós temos também, além do artigo 1º, inciso 1º, o inciso 2º. O inciso 2º. O inciso 2º diz assim: as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então veja que, além do contencioso, nós temos a área do consultivo. Anote no seu caderno. A área do consultivo. O que é a área do consultivo? Assessoria, consultoria e direção jurídicas. Então, quando se fala em consultoria jurídica, assessoria jurídica e direção jurídica, estamos diante do consultivo. Então, observe algumas observações a respeito disso. Primeira observação, não, anote no seu caderno agora, vamos juntos, não tem exceções a esses atos privativos. Somente o advogado regularmente inscrito na OAB poderá prestar consultoria ou assessoramento ou direção jurídica. Somente o advogado. Não é como no primeiro caso do contencioso que eu tenho as exceções. Aqui não. Nós não temos exceções no que se refere ao consultivo. Então lembre, consultoria, assessoria e direção jurídicas somente pelo advogado. Importante você saber também, consultoria é a elaboração, a manifestação por meio de parecer. O parecer jurídico é uma prestação de uma consultoria jurídica. Assessoramento jurídico é quando você busca um advogado e ele te dá um assessoramento. Ele te orienta para que você, cliente, realize um ato do cotidiano. Você chega no seu advogado e fala: doutor, eu quero comprar um imóvel rural, o que eu preciso para ter segurança jurídica nesse negócio? O advogado dirá: você deve ir em tais e tais registros de imóveis, em tais órgãos ambientais, para que ele possa levantar se tem algum passivo ambiental. Então fique bem atento nesse aspecto. Você deu assessoria para ele, ele vai lá e realiza o ato da vida, o ato do cotidiano. Então essa é uma observação importante. Consultoria é um parecer, assessoria jurídica é quando você orienta o seu cliente para um ato da vida e, além disso, direção jurídica. O que é direção jurídica, Otaviano? Direção jurídica é quando nós estamos diante, observe agora, da gestão do escritório de advocacia. E gestão de escritório de advocacia, olha o pulo do gato agora, olha o jump the cat aqui. Gestão do escritório de advocacia é exclusivo de advogado. É ato privativo de advogado. Otaviano, mas tem um amigo meu, cara, o cara é fera, o cara é bacharel, mas tem MBA em gestão. Não me interessa. O que interessa é que direção jurídica, a gestão de um escritório de advocacia, só pode ser feita por quem é advogado regularmente inscrito na OAB. Então lembre, artigo 1º, prato cheio para a nossa prova.
Atos privativos da advocacia. Primeiro, contencioso. Segundo, consultivo. Observação importante, só tenho exceções no contencioso. No consultivo, eu não tenho exceções. Lembre das exceções. Justiça do Trabalho. Vamos juntos lá, pessoal. Vamos voltar para o slide? Vamos mais uma vez aqui. Isso vai cair na sua prova, hein? Ajuizamento de ação trabalhista até o TRT. Justiça de Paz. Habeas corpus. Juizado especial civil estadual até 20 salários mínimos. Lembre, em caso de recurso, precisará. Juizado especial civil federal até 60 salários mínimos. Em caso de recurso, precisará também. E agora, lembre, olha no slide, pedido de revisão criminal e Lei Maria da Penha também são exceções que nós trazemos para você a respeito dos atos privativos da advocacia, artigo 1º, inciso 1º. E no inciso 2º, nós não temos exceções. Tranquilo aqui, pessoal? Vamos juntos com você, uma satisfação muito grande fazer parte do seu projeto de aprovação na OAB, que está se aproximando a cada dia.